Fala pessoal, meu nome é Josivan, sou instrutor técnico aqui da Imprimax e hoje a gente está aqui no centro de treinamento da Imprimax Tech e hoje vou mostrar para vocês como envelopar uma geladeira utilizando o adesivo Silvermax Super Brilho da Imprimax. E esse material faz parte da linha de adesivos poliméricos da linha Silvermax. E hoje vamos utilizar a versão Super Brilho dessa linha na cor azul gelo. E não esquece de curtir todas as redes sociais da Imprimax, porque hoje vamos fazer para vocês um tutorial de como envelopar uma geladeira e dar um acabamento profissional. E fique até o final, porque hoje eu vou mostrar para vocês 3 dicas bônus do que não fazer para você ter um envelopamento com acabamento profissional. E hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês qual o processo de limpeza correto para que o material tenha maior taque e mais adesão na superfície. E nesse processo, pessoal, eu vou estar usando o removedor de cola da Imprimax, que é um desencrustante e desengordurante de peças. Vou usar água e sabão neutro e a clay bar em barra para poder estar tirando o removedor de cola. E por último, o álcool isopropílico, que é um finalizador de limpeza. Você entender por que é importante limpar, tá? Ó, só passei água e sabão, ó. Você já tem mais, como se fosse um grip no material maior, ó, tá? Então ele já tem mais aderência do material na superfície. Vou botar os paninhos aqui, dar uma organizada e puxar a bichona aqui. Bom pessoal, antes de tudo lembrar para vocês que a geladeira ela conduz eletricidade, então aqui tem um material elétrico. Então toda vez que você for fazer a limpeza da geladeira, se certificar que a geladeira esteja fora da tomada, tá pessoal? Para você poder fazer a limpeza e não correr risco elétrico. Bom pessoal, então antes de tudo, antes de você começar a fazer a aplicação, é importante que você tire todas as medidas da geladeira e quando for fazer o recorte de material, você deixe passando com um excesso de 5 centímetros para que você possa ter um acabamento, uma finalização mais perfeita. Então, 60, 1,60. Vão ser 2 folhas de 60 por 1,60. O material tem 22, a metade já faz a borda. E outra coisa, tá pessoal, quando você for fazer o corte do material, evitar de estar usando estilete, para que quando você passar aqui, não venha ferir o material por baixo. Então usar sempre o cortador de line, tá? Agora que a limpeza foi concluída, eu vou entrar com o shampoo Johnson, shampoo de glicerina neutro, para fazer a aplicação do material. Isso facilita o reposicionamento do material e não vai deixar bolhas na hora que eu for fazer a aplicação. Pessoal, se atentar ao seguinte, fiz a aplicação do Johnson, eu não posso chegar com o Johnson até na borda da geladeira. Por quê? Porque eu preciso que o material esteja estável, esteja uma cola estável aqui, porque se eu tiver a necessidade de fazer qualquer corte nesses cantos, o material, se ele tiver com o Johnson, o material vai deslizar e ele pode dar uma ondulação no corte do material. Então, nos cantos aqui você vai deixar pelo menos 1 ou 2 dedos sem aplicação do Johnson. Vou entrar posicionando o material no caso, vou utilizar como auxílio um ímã da SFAC extra forte, para poder estar fixando o material. Agora eu vou fazer a retirada do line para dar início à aplicação. Vou passar para vocês um macetinho, tá pessoal? Então por que eu vou começar pela parte de cima? Se você olhar essa geladeira aqui, ó, na hora que você abre, ela tem uma emenda aqui, ó, de uma chapa para outra. Então
nessa parte aqui, ó, ao invés de fazer esses cortes que você tá vendo aqui, ó, nesse ângulo, eu vou deixar o corte reto para seguir a chapa. Aí ele não vai ficar aquele corte de sobreposição aqui. Então o material que ele vai vir daqui, ele vai subir para cá e vai fazer a sobreposição nesse material dentro do vinco, tá? Então começo pelo de cima, para ele vir até aqui, e depois eu venho com esse material até aqui e corto ele aqui dentro, para que ele faça sobreposição e a sobreposição fique para dentro do miolo da geladeira, onde ninguém vai ter visão. Começo a espatulagem sempre do centro para as laterais. Tá? Para evitar de deixar bolha, vinco e o material ficar estável. Tá? Então quanto mais estabilidade no material, menos problema você vai ter na sua aplicação. Faço a retirada do ímã e assim vou puxando o line, tensionando o material, então deixar ele sempre tensionado, e vou espatulando do meio para as laterais, sempre expulsando o ar do meio do material. Assim você vai ter uma aplicação livre de bolhas e vincos, sempre com o material bem tensionado, vem do meio para a lateral, do meio para a lateral. Lembrando, tá pessoal, tem que pressionar a espátula. Sempre nessa parte aqui, ó, que você tem o vinco do material, você não vai forçar, esticar o material e forçar ele a entrar. Levanta o material para que ele entre com estabilidade e vai jogar ele para baixo com o lado mais fino da espátula. A partir daí eu vou entrar com o estilete nesse ângulo, que é para fazer um corte e deixar um excesso de material para o outro lado. A partir daí, pessoal, eu vou entrar com o estilete nesse ângulo aqui, ó, para que eu possa estar fazendo um corte no material e deixar um pedacinho para o outro lado, para o outro que vir fazer a sobreposição. Sempre apoiado no cantinho aqui, ó, da geladeira, tá? Para ele não ficar serrando, ó. Vai vir, chegou no finalzinho, você não passa direto, joga um pouquinho para fora, porque você tem que ter material de excesso para poder descer aqui. Na outra ponta é a mesma coisa. Vem aqui, ó, joga para fora. No cantinho aqui, ó, vai usar uma espátula de canto, rígida, e vai jogar o material para dentro. Agora a gente vai passar o material para baixo. Nessa parte aqui, eu vou precisar estar aquecendo a borda para que o material molde na quina da geladeira. Então, eu vou vir com o soprador, aqueço a quina da geladeira e venho com o dedão aqui, ó, fazendo pressão para que o material molde na quina. Se for qualquer bolinha, você reposiciona e vem abaixando. Chegou no cantinho, mesmo processo que a gente fez em cima. Vai vir, vai jogar o material para dentro primeiro. Vai vir com o estilete nessa posição, botar ele para cá. Pega o material e joga para dentro. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos lá, pessoal, fundo aqui, ó, mesmo processo da frente. Você vai aquecer, o material moldar, vai vir com o dedo aqui, ó, dá pressão aqui no cantinho e vai descer. Antes de você fazer qualquer corte no material, para evitar que a retração do material venha subir e aparecer a parte de baixo da geladeira, a parte branca, você vai soltar o material, vai aquecer ele todo, tá? Então vai aquecer bem aqui, ó. Porque o material ele vai dar retração, vai atingir o pico de retração do material, vai encolher, atingir o encolhimento máximo. Espera o material esfriar, porque o material aqui, ó, tá maleável. Se eu colocar o estilete, ele vai entortar o corte.
Então espero o material esfriar para ele ficar rígido, tá? E aí sim eu poder entrar e cortar o material aqui, ó. Vem com a pontinha da lâmina no cantinho aqui, ó. Vai embora. Seguindo com a aplicação, vamos fazer a lateral agora. Vou pegar o material lá de novo, material da lateral. Vou aplicar o material direto? Não. Vou passar o Johnson. Coloca um pouquinho no pano. Vou pegar aqui e passar, lembrando, deixando sempre 1, 2 dedos da borda sem passar o Johnson. Então vou passar só no meio, que isso daqui é para facilitar a aplicação. Abrir ele aqui na lateral, deixando um pouquinho para cima, porque lembrando que o material ele vai dobrar para cumprir aquele excesso que a gente precisa lá. Vou posicionar o material para que ele esteja bem reto, tá? Porque o material também vai ter que dobrar para dentro aqui, ó, e dobrar um pouquinho para trás. Então os excessos que eu falei de 5 centímetros a mais cada lado é o que vai suprir para mim poder dobrar aqui, ó, e fazer a geladeira. O material devidamente posicionado, eu vou travar aqui, vou dobrar para cá, vou retirar o line para dar início à aplicação. Eu vou dar entrada com o material no meio aqui, ó. Trava o meio do material. Travou o meio, você vai vir e vai trazer para uma lateral e vai levar para outra. Bom, agora a gente reposiciona aqui, ó, e joga o material até em cima. Sem bolha, sem vinco, já pode soltar o ímã. Agora a gente vai vir retirando o line, tensiona o material para baixo, ó. Vai criar uma tensãozinha no material, põe a mão no meio aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó, o material que está travado até aqui. Vou entrar com a espátula no meio, em ângulo de 45 graus e jogar para lateral. De um lado, pro outro, de um lado, pro outro. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, ó. Vai e volta. Vai e volta. Espatulagem é ergonomia do corpo, tá, pessoal? Então o que for mais cômodo para você, você vai usar. Você sempre, a única coisa que a gente tem que se atentar é deixar o material tensionado para ele não encostar na geladeira. Aí você vem instalando o material. Deu uma bolinha, ó, você reposiciona o material. Nesse caso aqui, ó, como eu forcei um pouquinho, eu dou um pouquinho de calor no material e joga para fora. Sempre com esse movimento de espatulagem. Então, que vai, volta. Finalzinho, pessoal, aqui eu sempre falo para fazer o seguinte: fecha um lado primeiro, porque não tem como você segurar o meio do material aqui, ó, porque está muito próximo do chão, deixar ele tensionado. Então o que eu faço? Eu seguro um lado primeiro, ó, eu fecho todo o material aqui, ó, só para um lado, ó. Pronto. Finalizei um lado, aí eu venho do outro lado, seguro o material aqui, ó, levanta um pouquinho então as bolinhas aqui e carrego para lá. Aqui agora é o seguinte, antes da gente fechar a parte de cima, primeiro a gente vai fechar a lateral. Por quê? A gente vai tirar a marca de sobreposição que ficaria aqui, que foi o que fizeram, e vai jogar ela pra cima, tá? Então, ó, se você olhar aqui em cima, ó, ele tem um corte, o mesmo corte que foi feito aqui, ó, ele tá aqui em cima. Então a gente vai fazer esse corte aqui, tá? Por isso que a gente precisa fazer primeiro a parte da frente do material. Então, o mesmo processo que a gente fez na parte de cima, ó, aquece todo o material aqui, ó. Aqueceu. Venho moldando o material com o dedo aqui, ó. Então, aqui, ó, como o material está prendendo aqui, não tem como eu dobrar ele para dentro. Então, vou dar um corte de alívio aqui, ó. Pega aqui na pontinha, corta. Sempre um pouquinho aberto assim o corte para deixar excesso de material, para se você precisar de um excesso de material lá embaixo.
A base aqui do material, pessoal, realmente não tem a necessidade de você estar dobrando para dentro, tá? Então o que você faz? O mesmo processo que eu fiz lá atrás na parte de cima. Então eu vou fazer o que? Vou aquecer ele aqui, ó, com o material solto, tá? Que é para ele dar um encolhimento, ó, tirar o encolhimento do material. Espera o material esfriar, você pode vir cortar o material rente. Você vai pegar, vai aquecer a bordinha aqui, ó, o material, jogar o material para dentro. Agora a gente vai fazer a parte do vinco do material. Então levanta o material, não força o material para dentro. Vai vir, vai empurrar, jogar o material para dentro, tá? Ó, com ele aliviado. Então não é pegar ele travado assim, ó. Solta o material primeiro, depois você carrega ele lá para dentro. Encostou ele aqui, vou dar um corte rente aqui para fazer a sobreposição. E agora você vai vir um pouquinho para dentro, porque aqui, ó, tem um pouquinho de silicone. E o material não tem aderência. Então joga um pouquinho para cima do outro material, vem dando um corte de leve. Chegou aqui, eu jogo pro cantinho aqui, ó, e corto nessa posição, sem pressionar o estilete para não cortar o material de baixo. Agora a gente vem tirando aqui, ó, nessa posição. Até o final. Chegou no final, joga para fora. Agora a gente vem para a parte de trás. Então aqui atrás, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vou aquecer para trazer a sobreposição do material aqui para trás. Porque se você pegar e jogar a sobreposição para cima, você vai ter duas sobreposições em cima. Então para não marcar duas vezes, eu jogo uma sobreposição para trás. No caso dessa geladeira, se eu quisesse, eu podia só vir e cortar rente, porque ela tem um buraco aqui, ó. Mas para ficar mais bonitinho, eu vou deixar uma sobreposição aqui atrás. Então, vem pra cá, joga pra cá, depois eu jogo o material por cima. Aquece, posiciona, sempre aquecendo, fazendo o primeiro vinco aqui, ó, depois jogando o material pra dentro. Vamos lá. Fazer a sobreposição. Então, ó, como aqui eu tenho uma bolsa, se eu cortar o material aqui, eu vou cortar os dois. Então, levanta um pouquinho o material, corta ele posicionado para cima. Pronto. E aí eu encosto, para ele não cortar o material embaixo. Agora eu venho e me corte rente a chapa. Vou jogar para cá, porque eu tenho que terminar tudo lá para baixo antes de finalizar. E aqui é aquecer. Desce, para pegar, pronto. Lembrando, nessa área aqui a gente tem o prisioneiro da grade. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte de alívio aqui para o material poder descer e encaixar. Então eu encosto o material aqui, ó. Tá bom? Eu vou vir no meio aqui, ó. Vou dar um corte reto. E venho aliviando o material para ele poder descer. Então, joga. Vem aqui, ó. Vou aliviar o material, seguindo a circunferência aqui, ó. Vou dar um calorzinho, para o material poder descer e joga ele para dentro. Como a gente não quer soltar a grade aqui, eu vou pegar a minha espátula e vou fazer uma pressão aqui, ó, para que o material venha encaixar por trás da grade, ó. Bom? Aqui é o mesmo processo. Aqui a gente tem uma peça metálica aqui, ó. Eu vou fazer um corte de alívio aqui, ó, seguindo o desenho da peça, que é só para cobrir a parte branca. Agora eu vou cortar o excesso do material que eu tenho aqui, ó. Então se você ver, ó, tô com o material em excesso. Primeiro eu corto o excesso. Aí eu posso vir para poder dar o acabamento. E agora eu vou fazer o corte aqui, ó.
Entro com a lâmina e venho cortando para baixo. Isso daqui, pessoal, é só para vocês entenderem que quero fazer uma instalação sem ter a necessidade de desmontar nada da geladeira, tá? Porque é o seguinte, aqui você pode muito bem vir, soltar o parafuso, afastar a grade e poder fazer o corte mais bonitinho. Só que como eu não quero ter que estar desmontando a geladeira do cliente, então eu só venho posicionando o material, posicionando e cortando. Faço a mesma coisa para cima. Joga para dentro primeiro, não deu excesso, continuo a aplicação e corto ele rente à chapa. Vamos lá, pessoal, aqui é o seguinte, mesmo processo que a gente fez na parte de cima. Então eu vou aliviar o material para poder estar baixando ele sem tensão aqui no cantinho. Viu o material, ó, você vem, trava ele aqui, ó, cantinho todinho. Onde é sobreposição de material eu vou cortar nesse sentido, sem forçar muito para não cortar o de baixo. Para cá eu corto nesse sentido, e dar o acabamento da geladeira. Onde é sobreposição de material, nesse sentido. Daqui para baixo, nesse sentido. Então a gente troca o sentido do corte para que a gente possa estar tendo um acabamento melhor. Vou mostrar para vocês, ó. Silicone, o material não tem aderência no silicone, tá? Então, cuidado, muita atenção. A gente vai ter que vir aqui, ó. Eu vou jogar o material aqui, dar um calorzinho nele. Vou aquecer um pouquinho o material, vou colocar ele dentro. Só que aí eu vou fazer o corte de sobreposição acima da peça, para que o outro material venha e faça o corte aqui. Aí ele vai abraçar a peça e não vai ficar abrindo. Bom, pessoal, a outra lateral é basicamente a mesma coisa que a gente fez desse lado. Então eu vou fazer direto para que o vídeo fique mais rápido e vocês tenham mais conteúdo um pouco para frente. É o seguinte, pessoal, como a gente tem essa peça aqui em cima, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer primeiro a parte de cima, que ela vai vir e vai abraçar isso daqui, e depois eu venho com a parte de baixo, porque aqui eu não tenho necessidade de fazer sobreposição, porque a peça aqui ela não vai mostrar, não vai deixar aparecer. Então eu venho primeiro, faço a parte de cima, faço os cortes tudo, depois eu venho e faço a lateral do material. Agora eu vou fazer o corte de sobreposição. Então, vai vir nessa posição, vai até o final, sem pressionar muito. Chegou no final, faço um corte para ele poder tirar o material e deixar a sobreposição. Agora vamos fazer o seguinte, vamos jogar o material aqui, ó, pra dentro da porta. Então, solta a porta, você vai abrir ela aqui, ó, tá? Lembrando, tá vendo? Aqui a gente tem a junção da porta. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar o material aqui, ó,
no meio. Então, vou fazer assim, ó. Onde ele tem, ó, o finalzinho aqui, ó, da porta, tá vendo? Tem o finalzinho aqui do suporte da porta. Eu vou cortar ele de ponta a ponta. Parou. Agora eu vou fazer um corte no meio pra fora. Pronto. Aí o material entra em cima e entra na parte de baixo. Vou entrar e lá por dentro a gente dá o acabamento. E aqui é o mesmo processo. Então, faz o cantinho aqui primeiro. Tudo. Aqui desse lado vai ser a mesma coisa que do outro lado. Vou fazer um corte de aliva aqui na pontinha aqui, ó. Tá? Para o material poder entrar. Aqui do lado de dentro. Eu vou fazer o seguinte. Vou encostar o material aqui, ó, na base da porta, tá bom? E vou fazer o corte aqui, ó, na base da porta. Fiz o corte da base, vou lá em cima, essa mesma coisa. Solto o material e vem travando ele aqui, ó. Fiz o cortezinho. Aqui eu vou deixar um cortezinho um pouquinho maior por causa de sobreposição. Aqui é a mesma coisa, encosta lá na parte da porta, na base da porta, vai fazer o corte e vai dar o acabamento da porta. A base é o mesmo processo que a gente fez do outro lado, então ó, encosta o material, aquece todinho, dá todo o pico de retração do material e espera esfriar. Um estilete, corta. Parte de trás é a mesma coisa que a gente fez lá. Vou deixar uma sobreposiçãozinha e vou descer até lá embaixo fazendo os acabamentos. Agora, pessoal, a gente vai usar a fita crepe, tá? Vou colocar aqui, ó, na lateral, em cima do outro material, para que ela possa me auxiliar na hora de reposicionar o material. Então ela vai dar menos taque na superfície do outro material e aí eu consigo reposicionar na hora que eu vou fazer a instalação do próximo. Muito importante, nesse caso essa geladeira ela tem uma profundidade, você não vai passar Johnson aqui dentro, tá bom? Vai posicionar o material na frente da geladeira. E agora a espatulagem, ela não vai ser mais como a gente fez na lateral. Eu não vou espatular o material assim, vou espatular ele nesse sentido. Por quê? Porque a porta é curva. Então, onde eu tenho uma curva na porta, eu vou seguir espatulando sentido a curva da porta. Ó, travo o material, vem removendo o line aqui. E aí eu venho espatulando. Sempre nesse sentido. Aqui onde eu tenho aquela profundidadezinha, ó, eu não vou esticar o material, aquecer e baixar. Eu vou vir e vou baixar ela primeiro. Tá vendo? E agora eu continuo. Cantinho aqui, ó, vem com o dedo, faz o cantinho, tirar uma bolinha que tem aqui, joga até encostar. Encostou, bota ele na ponta da geladeira lá. Pro outro lado, mesma coisa. Vou começar a aliviar o material nessa área aqui, ó, para ele poder descer as laterais primeiro. Então, ó, fazer um corte no meio do material aqui. Bem no meio da porta, ó.
Eu vou vir aqui em cima, onde eu tenho essa curvinha. Então aqui, ó, é redondinho. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma área reta, fazer tipo um T. Aqui, ó. E aí eu consegui trabalhar o material para dentro. Antes de eu cortar o material, eu vou aquecer. Você nunca vai cortar o material exatamente no canto, tá? Na quina. Tem que cortar sempre um pouquinho a mais. Aqui vai ser a mesma coisa, então a gente vai pegar aqui, ó, vai jogar o material pra dentro, tá? Então depois que a gente fez o cortezinho lá, você vai empurrar o material aqui, ó. Embaixo, o mesmo processo. Levanta, começa sempre do canto aqui, ó, tá? Que é para dividir a bolsa de material. Agora a gente abre a porta da geladeira para fazer a parte de dentro. Então, ó, vem aqui, joga para trás da borracha. Então esses cortes de borracha aqui, ó, você vai evitar se você fizer isso aqui. Aqui é o mesmo processo. Jogar ela para trás, você vai levantar a borracha primeiro, se ela já não estiver cortada. Vamos jogar o material lá embaixo. Com isso, você vai deixar a borracha sem cortes e ela vai ficar como se fosse estabilizando o material. Não tem como o material abrir e soltar. Chegou na parte do vinco aqui, ó. Essa geladeira tem um vinco aqui dentro. Vou vir e vou apertar a parte do vinco. Então, agora a gente vai começar a dar acabamento nessa parte aqui primeiro. Então se você olhar aqui, ó, a geladeira ela tem uma profundidade aqui, ó, tá? Então como o material está sob tensão, primeiro eu vou dar acabamento nele. Vem de lá de cima até embaixo. Aí eu vou começar a dar o acabamento pela parte de baixo. Levanta o material aqui, ó, primeiro. Depois você joga ele lá no cantinho. Vai com a lâmina nessa posição, faz um corte de alívio até o meio. Empurra um pouquinho o outro lado, ó. Puxa. Eu vou fazendo o recorte do material na mesma posição que eu cortei lá embaixo. Sem pressionar a lâmina. Aqui ele tem que cortar só o material para não danificar a geladeira do cliente. Agora já que já está terminada a parte da frente,
a gente vai fazer esse cantinho aqui, ó, que tem aquela parte plástica, o mesmo corte de cima. Então vai cortar ele para baixo, vai vir para frente até o final. Você vai começar a cortar ele rente à geladeira, um pouco acima da peça plástica. Vai jogar para cima. Feito o acabamento na parte de cima, a gente vai para a parte do acabamento de baixo, para depois fazer a lateral, finalizar a lateral. Então primeiro vem a parte da frente, a parte de baixo, para depois fazer as laterais. Aqui eu vou tirar o excesso, tem muito material aqui, então cortar ele um pouco para baixo, ó, final da geladeira aqui, na parte de cima. Se você olhar, eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó, só para você ver, tá vendo? Então corta um pouco para baixo. Aqui eu tô só aliviando o material para depois completar ele. De fora a fora. A gente sempre começa pelos cantos. Jogar ele para dentro. Vai até o meio. Então aqui agora a gente vai dar um calor do material, que é para ele retrair. Agora a gente vai fazer essa pontinha aqui do mesmo jeito que fez lá em cima. Então, ó, vou cortar um pouquinho para cima da peça plástica. Desce ele e ele vai encontrar o corte lá de baixo. Agora a gente vai pegar o material e subir. Agora a gente vai começar a dar acabamento por dentro. Então é o mesmo processo que a gente fez lá na parte de cima. Levanta a borracha. Agora a gente vem para a parte do fundo da geladeira aqui, faz o mesmo processo. Levanta um pouquinho a borracha. E, ó, joga ela para dentro. E vem baixando. Agora eu vou fazer a remoção da fita. Tá? Bom pessoal, geladeira pronta, material aplicado, e agora eu vou passar para vocês as 3 dicas bônus que eu falei no começo do vídeo. A primeira é a limpeza, então se você não fizer uma boa limpeza na superfície, reduz o taque do adesivo e o material não vai ter uma boa aderência na superfície. Bom pessoal, e a segunda dica extra que eu tenho para vocês é cortar o material com uma margem a mais. Assim você vai ter material suficiente para poder estar posicionando e fazer um acabamento mais fino. Bom pessoal, e a terceira dica extra que eu tenho para vocês é não ignorar o soprador. Então toda a área curva você tem que usar o soprador para deixar livre de bolhas e vincos a sua aplicação. E aí galera, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários. E se você gosta de vídeos assim, pode curtir e compartilhar nas suas redes sociais. E se você gostou dessas dicas que eu passei aqui, se você quiser se profissionalizar nessa área, vem para a Imprimax Tech, o maior centro de treinamento da América Latina. Estamos de casa nova prontos para receber você. Continue nos seguindo para mais conteúdo como esse. #cola com a gente.